mãos fizeram para ti. Meu filho meu, a minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, meu filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Oh, não. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Eu te abençoarei, eu te abençoarei, assim diz o Senhor. Oh, te abençoarei, eu te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Oh, não. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. E aí pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Beleza? Sabadão cedo, né? Nós estamos aqui agarrado na palavra. Tudo jóia aí? Beleza? Chegamos na metade, quase na metade, né? Bem dizer metade, né? São 31 provérbios. Estamos no 15º, né? Chegamos aí na metade desse mês, na metade desse desafio aí. Tudo jóia. Aí em BH a chuva deu uma trégua. Deu uma trégua a chuva aí. Tem que dar uma trégua pra secar a roupa, né? Né? Brincadeira da parte, tem que dar uma trégua pra poder reconstituir toda essa... Ah, que bom. Que bom. Tem que dar uma trégua pra poder reconstituir esse estrago todo, né? Esse estrago todo que foi feito.
Me diz, tem algum desses 14 provérbios que a gente viu até agora, tem algum que chamou mais a atenção de vocês? Qual que chamou mais a atenção? Ou qual ensinamento chamou mais a atenção de vocês? Até agora, né? A gente vê que Salomão ele vai repetindo várias coisas, né? Ele vai repetindo vários, e aí a gente vai ver no 15º que continua repetindo. Eu não sei o que vocês acham, mas para mim ele repete porque ele sabe que é difícil de assimilar e que são coisas importantes. Ele sabe que o ser humano é difícil de assimilar, né? Ele tem que ficar repetindo as coisas para poder assimilar. E aí, por isso ele vai repetindo diversos em vários versículos tem ensinamentos repetidos. Sabedoria sempre, né? Exato, sabedoria é mais importante do que o ouro. Pode-se tirar tudo, menos a sabedoria. E com sabedoria reconstrói qualquer coisa. Exato, sabedoria sempre. Sabedoria, paciência, ouvir os conselhos, né? Ouvir os conselhos também é ferrado, né? A gente saber que não sabe tudo, que tem outras pessoas que sabem mais que nós, que sabem coisas diferentes que nós. Eu complementaria com aquele de guardar o coração, né? Que guardar o coração é raiz para a vida. Eu acho também que esse é poderoso. Quando a gente guarda o coração, a gente prolonga a vida, né? A gente guarda o que é de mais precioso pra gente, né? Então, guardar o coração, a sabedoria, a paciência, a justiça, né? Outro que eu acho que também me chama muita atenção e que é por isso que um dos motivos que eu comecei a fazer esse tipo de movimento, né, e tudo, que é aquele que mais, para aquele que mais dá, mais se retorna, né? Quer dizer, quanto mais a gente planta, quanto mais a gente transborda, mais volta pra gente, né? Eu achava que tinha que ficar guardado as coisas comigo, né? Eu achava que tinha que ficar guardado, eu achava que não tinha capacidade para fazer alguma coisa desse tipo, nesse sentido, né? Quando eu percebi que eu precisava era transbordar para os outros, para mudar de fase, transbordar para poder adquirir mais também, né? Para poder, que isso também ia ser alimento para mim. Aí eu comecei a fazer isso esse ano. Então, acho que quanto mais a gente transborda, né, mais a gente se alimenta, mais a gente cresce, mais a gente se fortalece. Então, para mim também esse mexe muito. Exato, a prosperidade é ter e repartir. Quanto mais repartir, mais a gente prospera. Quanto mais repartir, mais prospera. É isso. Muito bom. Vamos pro 15º então. O nosso 15º. 15º provérbio começa com resposta calma aplaca a ira, resposta mordaz atiça a cólera. Então ele já começa falando também da forma como a gente fala, né? Da forma como a gente da forma como a gente fala e o impacto que isso causa, né? Quer dizer, resposta calma aplaca a ira. A gente, com a resposta calma, você consegue diminuir uma ira, você consegue diminuir uma raiva, acalmar o ambiente. A língua dos sábios faz saborear o conhecimento, mas a boca dos insensatos vomita ignorância, né? A língua dos sábios
Quando a pessoa sabe, fala, ela saboreia o conhecimento, quer dizer, você absorve aquilo, né? Você entende aquilo, seu coração e sua cabeça, eles incorporam aquilo de forma profunda, né? Em todo lugar os olhos de Javé estão vigiando os maus e os bons. Aqui tá, Deus é onipresente. Deus é onipresente. Dele não tem jeito de escapar. Dele não tem jeito de se esconder. Você pode esconder. A gente esconde do outro, mas de Deus não. E ele vigia todo mundo. Assim como ele falou lá atrás que o bom e o mal vão se encontrar, quer dizer, no final tá todo mundo, vai todo mundo ter o mesmo destino, no sentido que, olha, justo e injusto aqui, uma hora vai para outro plano. Aqui ele está falando que ele olha todo mundo. E é verdade, ele é onipresente. Então não adianta querer enganar a Deus. Palavra reconfortante é árvore da vida. Língua perversa fere o coração. O tolo despreza a correção paterna, mas quem observa a repreensão é esperto. De novo, falando sobre a questão de você ficar atento à repreensão, no sentido de absorver aquele conhecimento que é o certo, né? Que é a verdade, e não você querer ter a razão. Então o tolo despreza isso. O sábio quer a correção, né? O sábio sabe que não sabe tudo, e que por isso, quando tem alguém que coloca, que repreende, dizendo o que é certo, né? Ele fica mais sábio ainda. Na casa do justo existe abundância, mas o lucro do injusto só traz inquietação. É aquilo que a gente estava falando. Na casa do justo tem abundância. Quem mais dá, quem faz o certo, vai ser abundante. A boca do sábio espalha conhecimento, mas a mente do insensato é insensata. A boca do sábio espalha conhecimento, transborda conhecimento, né? Javé detesta o sacrifício dos injustos, mas aprecia a súplica dos homens retos. Deus aprecia a súplica dos homens retos. Deus está sempre aberto para a gente fazer as nossas súplicas justas e retas, né? Se tem alguém que não deixa de estender a mão para a gente, né? Se tem alguém que não deixa de estender a mão para a gente, é Deus. A gente só tem que estar atento a como Ele nos ajuda, né? Porque a gente pede a ajuda e quer ajuda de um jeito, mas Ele vai entregar do jeito dele. Mas Ele está sempre aberto às nossas orações e sempre estende a mão para nós. Sempre estende a mão para nós. Javé detesta o comportamento dos injustos, mas ama quem busca a justiça, né? Javé detesta o comportamento dos injustos, né? Que sabe que quem está praticando a injustiça não é aquele que propaga o bem, né? E Deus vai amar quem busca a justiça, e vai amar e ama quem propaga isso e transborda o bem. Quem se desvia do caminho será duramente punido, e quem não gosta da repreensão morrerá. De novo falando da força e da importância da repreensão para te colocar no bom caminho, né? A importância de estar no bom caminho, que nem sempre a gente vai estar. Pode ser que a gente, por às vezes uma ingenuidade ou por um momento de fraqueza, você vai querer sair do bom caminho, mas a repreensão vai te colocar no bom caminho, né? E não tem problema errar, só não podemos errar erros velhos, né? O erro, ele é um aprendizado, e ele vai virar aprendizado à medida que ocorre alguma repreensão, né? E que te coloca no bom caminho. Então a gente se colocando no bom caminho é o que
É o que Deus espera. Morte e abismo são transparentes para Javé, quanto mais o coração humano. Olha só. Morte e abismo são transparentes para Deus, quanto mais o coração humano. Se tem uma pessoa que lê o nosso coração, é Deus, né? Você pode falar o que você quiser, mas Deus tem acesso ao seu coração. Deus tem acesso ao seu coração. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe o que você quer fazer. Então a ele não adianta enganar. A ele não adianta enganar. Então por mais que você fale coisas que não quer falar, ele sabe o que você está sentindo e sabe para onde você vai. O insolente não gosta que o repreendam e não anda com os sábios. O insolente não quer saber de repreensão e de correção. Ele quer seguir aquele caminho dele e não sabe que o aprendizado é que vai torná-lo sábio. Mas por quê? Porque ele tem na cabeça dele que o que ele faz é o correto. E ele deixa o ego, deixa o eu superior dele, o eu inferior dele mandar. E o eu inferior a gente sabe que não permite uma repreensão, que não permite contradição, que não permite confronto. Nosso eu inferior foge disso. Coração contente alegra o rosto, mas coração aflito deprime o espírito. Não adianta a gente ter um coração. O coração contente alegra o rosto, mas o coração aflito deprime o espírito. A gente ter o coração deprimido e angustiado com alguma coisa vai afetar o nosso espírito, a nossa parte central. E isso é estrutural, porque é ela que é o caminho, né? É ela que nos guia. Então, às vezes, a gente está com o coração alegre e ficando feliz, e ficando com o nosso corpo, igual ele coloca aqui, o coração alegre, o rosto feliz, e isso dá um alívio, mas o coração deprimido, ele afeta o espírito. Então quando ele fala lá atrás para a gente guardar o coração, é porque o nosso coração, a nossa alma, vai ser afetada muito mais forte na hora que o nosso coração está ruim, tá deprimido, né? E ele pode estar deprimido porque a gente afrouxou ele e deixou ele ser contaminado com injustiça, com pensamentos ruins, e afetando o nosso espírito, afeta o nosso caminho, né? Afeta o nosso segmento, o nosso seguir, o nosso mover. Mente reta procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de ignorância. De novo, a importância de buscar o conhecimento. De novo, a importância da gente estar atrás da sabedoria, né? Ao invés de nos alimentarmos de ignorância. Né? Quem não busca conhecimento é o insensato. É aquele que não quer prosperar e aquele que vê no pouco que ele sabe, né? Ele acha que o pouco que ele sabe já é o suficiente, não precisa de mais, e que não existe outro conhecimento além do dele. E por isso vai promover injustiça, e por isso vai promover raiva, né? Essa pessoa na verdade é uma pessoa escassa. É uma pessoa escassa. Porque você imagina, Deus coloca esse tanto de gente na terra, e você vai achar que você sabe tudo, né? Cada um é 1 em 7 bilhões, 8 bilhões, e vai achar que sabe tudo, né? A Terra tem bilhões de anos. A gente está aqui só por 100 anos, no máximo 100 e poucos anos. E você sabe que acho que nesse tempo você conheceu tudo. Lembrando que um dos conhecimentos, um dos provérbios é: não ame as coisas do mundo, porque as coisas do mundo
são as coisas do homem, não foi o que foi criado por Deus. Então tem que amar, são as coisas da natureza. Mais vale o pouco no temor de Javé do que grandes tesouros com inquietação. Aqui ele volta para o primeiro provérbio, que é temer a Deus sobre todas as coisas. Mais vale um prato de verdura com amor do que um boi cevado com rancor. Olha esse versículo 17. Mais vale um prato de verdura com amor do que um boi cevado com rancor. A importância de fazer as coisas com amor. Quando a gente fala que a gente quer as coisas de coração, né? Você pede uma coisa para uma pessoa e a pessoa ela não te ajuda, e aí te ajuda de má vontade, você fala, não, eu quero, se não for para fazer de coração, não precisa. E realmente a gente precisa das coisas de coração. As pessoas estarem uma ajudando a outra de coração, né? E você fazendo aquilo, aquela tarefa sua do dia a dia de coração, né? E aqui ele usa o exemplo de você colher o seu próprio alimento de coração, e mais vale ser uma verdura do que você. O que adianta você ter um boi se você, para poder criar aquele boi e transformar ele em alimento, você fez tudo com um rancor danado no coração. Por isso a importância de desfrutar todo o momento. Por isso a importância de você ter amor nas pequenas coisas, né? E a gente deixa de lado as pequenas coisas às vezes, né? A gente quer ter prazer, ter amor e desfrute nas grandes conquistas, nas grandes coisas, né? E deixa, às vezes, alimentar, respirar. Não tem prazer em respirar, sabe? Não tem amor na hora de arrumar a sua casa. Não tem amor na hora de arrumar o seu quarto. Não tem amor na hora de fazer um pequeno gesto para uma pessoa, porque dá trabalho, porque te coloca em exposição, porque você tem vergonha, porque você tem medo da reação do outro, né? Você precisa da aprovação do outro, então você não faz essas pequenas coisas com amor, né? E é isso que importa. A gente está deixando de fazer as coisas com amor, esperando as grandes coisas, fazer grandes movimentos. Só aí que vai fazer com amor. E é melhor assim, exatamente, simplicidade e amor nos afazeres, né? Fazer as coisas simples com amor, né? Fazer com amor tudo aquilo que começando pelo simples, né? Começando pelo pequeno, né? O homem colérico provoca disputas, o homem paciente acalma as brigas. Aqui a importância da paciência novamente, e que a paciência que vai tornar ambientes hostis em ambientes harmoniosos, né? Onde as pessoas deixam o ego de lado e passam a conversar com o outro com o coração aberto, né? Passam a negociar as coisas, a negociar os argumentos, negociar as ideias com paciência e com tranquilidade. Então toda vez que a gente está num ambiente muito hostil, de raiva, a gente tem que ter uma palavra de paciência e de calma, né? De paciência para acalmar aquele ambiente, porque na hora que os ânimos estão exaltados, quando a gente fala que os egos estão inflados, as pessoas estão deixando os seus egos tomarem conta, exatamente os seus sistemas de defesa assim, primitivos tomando conta. As pessoas não estão parando e analisando a situação de forma calma, de forma superior, né? Elas não estão colocando
os seus interesses de lado, os seus pontos de vistas de lado um pouco para ver outros pontos de vistas, né? Quando a gente está negociando, a gente está negando o nosso ego. Então a gente coloca o nosso ego de lado para poder ver se não tem, se a opinião do outro e se a visão do outro não é a visão real, não é o posicionamento real. Então quando a gente negocia alguma coisa, a gente nega o ego. A gente deixa o ego de lado para a gente ver o lado oposto, o outro lado, né? E aí com calma, sem querer ter razão em tudo. Nós não somos donos da verdade, né? E aí a gente precisa ter calma na hora de falar, paciência. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a trilha dos retos é estrada plana, né? Aqui mostrando a importância, a diferença entre o preguiçoso e o trabalhador, né? Que o preguiçoso vai ter dificuldade, né? Filho sábio é alegria para o pai, mas filho insensato é desonra para a mãe. Outro provérbio que ele falou lá atrás, né? Honrar pai e mãe, né? E ligando a sabedoria, né? Nisso de honrar o pai, né? Honrar o pai e a mãe, né? À medida que nós, com os filhos, priorizamos a sabedoria, a gente honra pai e mãe, né? Os projetos fracassam por falta de consulta, mas têm sucesso quando há muitos conselheiros. Provérbio 22. Provérbio que serve para a parte pessoal, para a parte profissional. Quando a gente não consulta, quando a gente tem um determinado projeto e não consulta outras pessoas, pessoas mais experientes, pessoas que já passaram por aquilo, a chance de fracassar é muito grande, né? Quando a gente coloca para outras pessoas darem conselhos, isso tem chance de subir. Quando a gente faz um paralelo na gestão, a gente vê as empresas. Por que as empresas têm conselheiros? Por que as empresas têm conselho, né? Exatamente porque coloca pessoas de conhecimentos diferentes, experiências diferentes para poder debater assuntos estratégicos. E assim deve ser na nossa vida, né? A gente tem que deixar a nossa crença limitante de que a gente tem uma necessidade de aprovação dos outros, e aí a gente tem medo de perguntar para os outros o que fazer e como fazer, e colocar conselheiros nas nossas vidas para os nossos projetos darem certo, né? Para os nossos projetos darem certo, projetos pessoais e projetos profissionais, exatamente para poder pegar uma visão diferente daquele resultado que a gente quer, né? Sabendo que vão ter ensinamentos e caminhos que vão ser contrários ao que a gente estava imaginando que seria, como também vão ter caminhos e conselhos que a gente nem imaginava que existia. Então, nos projetos, colocar conselheiros aumenta muito a chance de sucesso. Perguntar para alguém mais sábio, perguntar para alguém naquele assunto que tem mais conhecimento do que a gente, aumenta a chance daquilo prosperar, do nosso projeto ter sucesso. Imagina se vai fazer. E hoje está muito mais acessível, né, gente? Tem muita coisa. E aí é a parte boa uma das partes boas da tecnologia, que você busca isso pela internet, né? Você quer fazer um negócio, sei lá do que, quer abrir um restaurante, você vai lá e busca vários restaurantes, várias pessoas que abriram e que fecharam, o que deu certo, o que deu errado, pessoas, autoridades no assunto, né?
E não precisa ir longe, né? Você consegue fazer qualquer coisa. Ah, como melhorar uma determinada tarefa. Você vai lá e busca, né? Você vai lá e busca, né? Eu mesmo, para iniciar esse um projeto, a gente pode dizer, né? Isso que eu estou fazendo, essa live que eu estou fazendo com vocês, esse movimento que eu fiz aqui, eu mesmo procurei na internet outras pessoas que fizeram coisas iguais nesse sentido. Talvez teve outros que fizeram parecido com isso, né? Para saber um pouco, né? Para poder falar sobre provérbios, apesar de estar falando a minha interpretação, busquei a interpretação de outras pessoas também, né? Porque tem visões diferentes, né? Então é importante ter conselheiro para os nossos projetos darem certo. Que alegria saber dar uma resposta, como é boa a palavra oportuna. Olha que legal isso, olha que coisa legal. Que alegria saber dar uma resposta. Quer dizer, você poder dar uma resposta para uma pessoa significa que você está abrindo um caminho para ela, dando uma luz para ela. Isso é sinal da sua sabedoria. Isso é sinal da sua sabedoria. E é uma alegria poder transbordar, né? Uma alegria saber que você está contribuindo com a vida do outro, contribuindo com a vida do próximo. O prudente sobe por um caminho de vida que o afasta do mundo dos mortos. O prudente sobe por um caminho de vida. O prudente vai por um caminho seguro. Um caminho seguro no sentido que está preservando a sua vida e a vida do próximo. A vida dos que estão com ele. E ele é prudente, por que prudente? Porque ele está pensando nos riscos, ele está indo por um caminho justo, ele está indo por um caminho reto, né? Ele está indo por um caminho que edifica, um caminho de vida. Javé derruba a casa dos soberbos e fixa os marcos do terreno da viúva. Javé derruba a casa dos soberbos, aqueles que têm a soberba. Deus, como sabe de tudo e vê todos, vê os bons e os maus, né? Quer dizer, andar sobre o caminho de Deus garante a nossa casa mais fortalecida. Javé detesta projetos perversos e gosta de palavras sinceras. Javé gosta de palavras sinceras. Seja sincero com as pessoas. Gosta da sinceridade. A sinceridade mostra o que realmente é, né, para aquela situação, né? Às vezes os sinceros são tidos como duros, são tidos como chatos. Os sinceros são tidos como arrogantes, né? Porque o nosso danado do nosso cérebro não está preparado para entender que nem sempre ele está certo e que tem outras verdades que não a nossa. Então a gente tem que ter o discernimento também de saber entender e absorver o que o outro está falando, né? E também ser sincero com as pessoas. Quem cobiça ganhos desonestos acaba arruinando sua própria casa, mas quem odeia o suborno viverá. Quem cobiça ganhos desonestos, quer dizer, quem corre atrás de atalhos, né? Atalhos errados, né? Ganhos que não são justos, ganhos que não vêm do trabalho, né? Ganhos que não vêm do suor, mas ganhos desonestos, acaba arruinando sua própria casa, né? A gente não quer numa casa que a pessoa que vai correndo atrás e que quer prosperar através de roubo, através de ganhos que não são os honestos, vai viver numa casa onde que o ambiente não é próspero, né? Não é um ambiente próspero, não é um ambiente harmonioso, né? E é isso que ela vai transbordar. Agora, transbordar a desonestidade cria
Da mesma forma que, começando pequeno, criar ambientes honestos, criar ambientes harmoniosos tem impacto numa cidade e numa nação, criar ambientes desonestos também faz isso. Então, o que a gente tem que buscar é o ganho honesto, o ganho através do nosso trabalho de unidade positiva, de unidade de justiça. O justo reflete antes de responder, mas a boca dos injustos vomita maldades. A importância de você pensar antes de falar, né? Saber dizer aquilo que é preciso ser dito e principalmente da forma como é dito, né? A forma como é dito, a forma como a gente responde. Javé se afasta dos injustos, mas ouve a súplica dos justos. De novo, Javé, Deus escuta a súplica dos justos. Quando a gente se ajoelha e suplica pela compaixão e misericórdia divina, sendo justos, Deus está nos escutando. Olhar sereno alegra o coração e boa notícia renova as forças, né? Escutar uma coisa boa renova as nossas forças. Então a gente ter um comportamento e ter um comportamento otimista, de bondade, de otimista, ajuda a renovar as forças. Quando a gente está passando por aquele momento difícil, passando por um momento de dificuldade, e escuta uma boa notícia, aquilo nos ajuda, aquilo dá uma oxigenada, né? E aí a importância de ter ambientes otimistas, né? Não é ambiente de ilusão, mas um ambiente otimista, né? Que mesmo na dificuldade a gente dá uma boa notícia, tem uma atitude positiva, tem uma atitude de vamos lá, né? A coisa vai dar certo e tudo. Isso dá uma força pra gente, né? Ouvido que escuta a repreensão sadia se hospedará no meio dos sábios. De novo, falando de escutar a repreensão, vendo que você não está com com a verdade daquele conhecimento, né? E que isso vai te tornar sábio. Cara, ele fala tanto disso, né? Porque é difícil, né? A gente mudar, a gente fala que o ser humano não gosta da mudança, e é isso. Você vê lá atrás, ele já falava tanto disso, né? De que quem escuta a repreensão vai ser sábio, quem escuta a repreensão vai ser sábio. Quer dizer, é um negócio pra gente ficar atento, né? Porque a gente não quer ser repreendido, é ruim ser repreendido, assim, a gente não gosta, a gente como de corpo não gosta, né? A gente quer estar certo, a gente quer estar certo das coisas, né? Quando alguém fala alguma coisa diferente daquilo que a gente pensa, a gente já fica meio assim, o que esse cara tá querendo? Por que ele tá me contrariando? Então, olha que lá, milenar, esse conhecimento milenar mesmo, né? Já havia essa dificuldade de os outros abrirem a cabeça para ouvir algo diferente, né? Olha que coisa, mas é isso mesmo. Até hoje a gente tem essa dificuldade, né? O nosso cérebro não quer ser repreendido, né? Não quer. E aí a pessoa perde a oportunidade, ela sai do caminho reto e não volta por conta disso, por não abrir o coração e a cabeça para essa correção, né? Para essa correção. Acha que o outro quer, quando a pessoa é repreendida, né? Acha que tá de sacanagem com ela. A pessoa acha que tá de sacanagem com ela e não para pensar e ver a coisa de um outro ângulo. Falar assim, meu Deus, eu tô indo no caminho errado. Aquilo que eu falou tá certo, né? Quando a gente é adolescente, a gente tem essa dificuldade, né, de escutar pai e mãe. Pai e mãe são chatos, são quadrados. Por conta disso, né? O nosso eu inferior mandando e
e correndo da repreensão. Mas ele fala isso aqui diversas vezes, porque é difícil, né? Todo mundo quer a mudança, mas ninguém quer mudar. Todo mundo, né? Digo, o ser humano tem isso, né? De quer a mudança. Não, eu quero a mudança. Ah, mas tem que mudar. Putz, aí não. Não vem me contrariar. Mas já traz a mudança. Por isso que ele fala tanto nisso, por essa dificuldade do ser humano em escutar a repreensão, né? Escutar a correção, escutar um não, escutar uma opinião diferente daquela que a gente tem. Quem rejeita a correção despreza a si mesmo, mas quem aceita a repreensão adquire bom senso. Aí, repetindo mais uma vez essa questão de aceitar a repreensão, aceitar a correção. Esse cara era muito sábio, né, velho? Meu Deus, ele era muito sábio. Sabia lá atrás, ele escreveu isso várias vezes aqui, porque ele sabe da dificuldade que a gente tem, né? Sabe da dificuldade de aceitar a opinião alheia, a opinião do outro, né? E como que a gente foge disso, né? Quantas vezes eu já fugi disso, de querer uma opinião do outro porque sabia que ia ser diferente, que ia me contrariar. Quantas vezes? Aí eu paro assim e falo, puta merda, se eu tivesse escutado fulano, tava em outro nível, tava em outro patamar, tava em outro caminho. Aí é muito mais trabalhoso voltar pro caminho correto, para onde você estava trilhando. É muito mais difícil. E isso vai lá na frente a gente paga esse imposto por não ter escutado e não ter seguido um conselho diferente, um conselho sábio. Então, olha só, versículo 32. Quem rejeita a correção despreza a si mesmo, mas quem aceita a repreensão adquire bom senso, adquire sabedoria. E o versículo 33, para encerrar, o temor de Javé é escola de sabedoria, e antes da honra está a humildade. Então ele termina esse capítulo, esse provérbio 15, com o primeiro provérbio dele, que é temer a Deus é a sabedoria principal. Reverenciar a Deus é a sabedoria principal. Reverenciar a Deus é a sabedoria principal. Ele vai bater nessa tecla e vai bater nessa tecla para frente por conta dessa dificuldade que a gente tem. Por conta da facilidade que o nosso ego tem em assumir o comando e não querer buscar sabedoria, querer as coisas materiais, querer o mais fácil, querer aquilo que fugir de confrontos, fugir de troca de ideias, fugir da repreensão, fugir da correção. E ele vai colocando isso repetidamente dentro dos provérbios. Né, pessoal? Algum comentário aí? Algum comentário desse provérbio 15? Para mim o que a gente tem que refletir é isso. A gente está fugindo dos conselhos, a gente está fugindo da correção, a gente está buscando conselhos, a gente está buscando conselho na hora de tomar as nossas decisões, os nossos projetos, né? A gente está buscando conselhos nos nossos projetos. A forma que a gente pensa é a forma que é a melhor forma, né? A gente está fazendo o melhor. Fazer o melhor nem sempre é o que a gente está pensando. Às vezes a gente está fazendo só o que é possível, mas não é o que é o melhor. Por isso buscar conselhos, né? E para terminar e reforçando, a gente está temendo a Deus, está reverenciando Deus antes de fazer qualquer coisa, né?
Vamos ficar com essa reflexão pro sábado. Tá? Um ótimo sábado para todo mundo. Um ótimo final de semana. Tenham paciência. Busquem conselheiros. Busquem um conselho na hora de fazer alguma coisa. E vamos que vamos. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.